Começa agora, pela Rádio Alquimia, o programa Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carugi. Boa noite, ouvintes. Estamos mais uma semana no ar. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é os estados depressivos. Eu vou falar na visão terapêutica, esses estados depressivos. Não vou falar sobre as curas também nesse lado terapêutico. Não vou entrar em méritos da medicina, ok, gente? Então, assim, o que seria a depressão? Ela é uma perturbação mental e ela é um fruto da nossa sociedade. Ela acaba pegando todas as idades e todas as classes sociais. Muitas pessoas falam, é só frescura. Não, ela tem sintomas físicos também, ok? Mas essa parte de sintomas físicos, eu não vou ficar entrando muito em explicações, porque afinal eu não sou médica, né? Sou uma terapeuta holística. Então, assim, como que a gente tem que agir numa situação desagradável como a depressão? Será que uma pessoa ela consegue ultrapassar a depressão sozinha? Quais são os sintomas? O que você deve consultar? Que tipo de especialista? Quem você deve consultar? O que provoca essa depressão? Quais os fatores que provocam esse distúrbio no nosso ser? A pessoa provavelmente se encontra fragilizada psicologicamente. Por que a depressão afeta tanto as pessoas ou uma pessoa? A palavra depressão, às vezes, é muito banalizado, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, é um estado de tristeza. O depressivo a depressão é um estado passageiro. Mas para muitas pessoas é muito mais que isso. Às vezes a gente brinca, né? Estou com depressão. Mas às vezes a gente está brincando com uma coisa que é realmente mais séria. A depressão é um sentimento de tristeza, é uma desvalorização pessoal que invade a pessoa todos os dias. Aí ela começa a ficar com a perda de interesse nas atividades que ela faz, que antes ela gostava, situações, e isso pode vir de muito tempo atrás. Ficou depressiva de repente. Não, isso pode ter... o que causou essa depressão pode ter sido algum fato de semanas, de meses, de anos antes. Então, às vezes, a pessoa já está mostrando alguns sinais de depressão e quando é pega no comecinho, ela é muito mais fácil de você lidar e tratar sem precisar tomar os remédios, medicação forte. A pessoa pode ficar com uma quantidade de sono, uma quantidade de apetite ou até desejo sexual diminuído. Aumentado ou diminuído. Para cada pessoa vai dar de um jeito. A pessoa pode ficar parecendo que está anestesiada, as emoções não têm reação. A pessoa não tem reação para nada que acontece na vida dela, na sua vida cotidiana. As pessoas ainda, elas podem criar dependência de álcool, drogas, qualquer tipo de dependência. Para quê? Para escapar. É como se fosse um escape daquilo que ela está vivendo, da vida que ela está tendo, fazendo as coisas. Então, perde-se o interesse daquilo que a pessoa está vivendo.
Isso também é por causa falta de amor próprio, falta de você gostar de você. Onde que a depressão acaba levando as pessoas? O que faz com as pessoas? Ela deixa a pessoa isolada, afasta a pessoa das suas atividades diárias. E o nosso dia a dia é a nossa vida, então a pessoa acaba não desfrutando mais da sua própria vida. As pessoas caem na depressão porque alguns fatos que eu não quero olhar mais, eu não quero olhar para mim, eu não quero pensar, eu não quero nada. Então, assim, alguns fatores, algumas coisas do externo que podem fazer a depressão chegar até nós é a perda de um emprego, uma separação, morte de um ente querido. Esses só são alguns exemplos. Alguma coisa que era muito importante para a pessoa e ela acaba perdendo. Ao longo do tempo, a gente vai acumulando muitas situações traumáticas na nossa vida. E tudo que reage, tudo que afeta o nosso emocional, que não está resolvido, acaba transformando numa depressão. Carência afetiva, abandono na infância de alguma pessoa da nossa família ou alguma pessoa que era importante para a gente. Então, uma situação desagradável que chegou num ponto crítico vai causar a depressão. Às vezes, a depressão ela pode estar visível, bem visível, as pessoas enxergam, mas às vezes não. Por exemplo, nem sempre as pessoas mostram quando elas estão desesperadas. Por quê? Porque alguém manchou a sua reputação, alguém ultrapassou os limites no lado profissional ou no lado amoroso, acabou pisando na pessoa. Ou porque a pessoa foi excluída de alguma coisa. Então, para cada pessoa, essas situações têm um valor emocional, tem um peso. E que acaba o quê? Trazendo uma sensação, porque você sem motivação, sem desejos de continuar até viver, você traz a sensação de vazio. E essa sensação de vazio, ela pode ficar muito grande. E aí acaba trazendo o quê? Um sofrimento psíquico. Que também levam muitas pessoas, a depressão leva algumas pessoas até a cometer o suicídio, que é aquela dependência de alguma coisa. Então, se eu saio dessa vida, eu estou me libertando. Nem sempre. Por quê? A maneira como a gente vai embora desse planeta, do lado espiritual, realmente acaba não sendo uma libertação e sim uma prisão. Uma vez a depressão instalada, como que a gente pode tirar partido do positivo dela? O que parece ser um desmoronar do estado mental da pessoa, ou um abandono de interesse pela sua vida, pelas suas atividades, ela pode trazer alguma consciência para a própria pessoa dela, de quem ela é, o que ela está deixando de fazer. Então ela começa, você consegue até ver algumas coisas positivas em saber quem você é através de estar em depressão. Quando a pessoa está perturbada, ela tem que colocar mais atenção na vida dela, cuidar melhor dela. Então é uma forma inconsciente para que a pessoa comece a comandar a sua vida. Então existe um lado positivo da parte desse lado, desse estado de depressão. Só que a nossa educação, a nossa cultura, ela não nos ensina a pensar positivamente e a pensar na gente mesmo. Por quê? Sempre falam assim, a caridade começa em casa.
Começa em casa. Mas as pessoas fazem a caridade para os outros e esquecem de fazer a caridade em casa. Que casa? Neste corpo que ela habita. Então as pessoas, elas começam a negar a si própria. Então, e começa a provocar um sofrimento. E esse sofrimento vai aumentando. A gente sempre tem que lembrar que é assim. Cada caso é um caso. Então tem pessoas que com um fato pequeno acaba num desespero, num vazio existencial e acaba entrando em depressão. Daí existe a importância das pessoas que estão neste estado depressivo serem apoiadas, acompanhadas por uma pessoa que saiba lidar, um médico especializado. Você não tem que apoiar a pessoa no sofrimento dela, mas você tem que ajudar ela a sair, a criar uma mudança de estado. Para quê? Para que ela comece a sair dessa situação. A gente tem o hábito, né, de quando você encontra uma pessoa depressiva, você começar a falar assim: ai, não fica assim, sai, vai distrair. Mas a gente esquece que assim, a pessoa tem algum problema de não estar gostando dela, não estar procurando algumas coisas para ela, está focando fora. Quando a gente começa, ai, não fica assim, sai, distrai, mesmo sendo uma coisa positiva, pode não ajudar a outra pessoa, porque não é essa necessidade que ela está tendo naquele momento, porque ela não sabe lidar com a situação. Às vezes, reconfortar não é uma boa saída, uma boa solução. As pessoas depressivas, elas sentem-se muitas vezes incompreendidas e acabam não aceitando uma série de coisas ou não enxergando nelas uma série de qualidades. E aí elas se fecham mais, se deixando cada vez mais isoladas. Em algumas culturas, principalmente numa cultura educacional, a gente não reconhece as coisas más. A gente acha que elas devem ser controladas. Então a gente tem que começar a, desde cedo, pensar positivo. Às vezes uma crença que veio de família, enraizado na família principalmente, acaba fazendo com que as pessoas, ou uma família inteira, fique depressiva. A depressão não é uma fatalidade. Assim, existem muitos aspectos dela, muitos tipos de depressão, e alguns dos seus sintomas, eles podem aparecer ou não. Então é interessante você nunca ignorar quando você, eu acho que estou depressiva. Vai lá, vai se cuidar, vai buscar algumas coisas. Shakespeare já falava que por muitas luas, muitas escuras, seja a noite, não há nenhuma que não alcance o amanhecer. Então, por mais que seja escuro a situação, o amanhecer está logo aí. O sol nasce. As coisas modificam. Porque os pensamentos, segundo Louise Hay, os pensamentos, eles determinam a nossa vida. E eles podem ser modificados, os nossos pensamentos. Então você pode começar para você começar o caminho da sua cura, comece a perguntar por que você se sente deprimido. Você consegue nomear todos os acontecimentos ou as situações concretas que te deixaram deprimido? Limite-se somente aos fatos. Seja objetivo e preciso, o mais possível, nas suas interpretações.
quanto mais você for exato, mais você consegue determinar quais os fatores, em que situação, em que momento da tua vida você começou a ficar com estado depressivo. Quanto mais você identifica isso, mais fica eficaz você conseguir transformar em um tratamento adequado. Que sentimento que domina você durante a depressão? É interessante você, assim, descrever o seu sentimento, perceber, reconhecer qual é o sentimento que predomina nesse seu estado depressivo. Então, o que você vai ter que fazer? Observar a si mesmo. É aí que entra aquela parte de que, eu sou obrigado a olhar para mim, então eu me modifico. Então você tem que analisar e ver como você se comporta na situação que te deixou depressivo. Qual é a tua postura corporal? A sua linguagem, as suas ações quando você está entrando nesse estado. O que pode mudar na sua disposição se você mantiver o corpo ereto, a cabeça erguida? Porque normalmente o depressivo, ele sempre está com a cabeça mais baixa, olhar baixo, muito pensativo, que na realidade não é pensativo, ele está olhando para o vazio, achando que a sua vida não tem nada, enquanto tem várias coisas ao redor e ele não enxerga nenhuma. Então muitas vezes é uma postura ereta, a postura do seu corpo começa a conscientizar, começa a trazer para você uma cura, um olhar confiante, falar com clareza, andar com passos firmes, sorrir. Outra coisa que você tem que se perguntar para começar a fazer suas curas, como é que o meu diálogo interior, como é esse diálogo quando você está deprimido? Então você tem que prestar atenção no seu diálogo interior, aquilo que você fala com você mesmo. E analisar quais são os seus medos, quais são os seus dogmas, o que passa pela sua cabeça quando você está nesse estado. Porque mesmo você estando nesse estado, existem ideias positivas passando por ele. Percebe isso? Anote todos os seus pensamentos. Outra coisa que você pode perceber também, qual a ideia e opinião positiva e construtiva para você? Que são os seus pensamentos. Que pensamentos, opiniões são construtivas e positivas e que fazem bem para sua alma? Isso está ligado também ao desapego, porque às vezes a depressão vem para te forçar a desapegar de algumas coisas e a desapegar dos seus pensamentos. Então desapegue-se dos pensamentos que te deixam deprimido. Você está disposto a jogar fora o peso dos pensamentos depressivos? Você quer construir a sua vida sem a sombra de tendências depressivas? O passo é seu. O passo para a cura é quando você determina: eu quero mudar a minha situação, não quero mais ser assim. Então você tem que perguntar assim para você: como que eu quero me sentir no futuro? E aí você começa a pensar: como que eu desejo me sentir no futuro? Formule o seu desejo. Mas você tem que formular o desejo com tanta clareza e precisão quanto possível. Então tem um exercício muito fácil de você fazer, que você fecha os olhos e você deixa esse sentimento positivo tomar conta de você. E aí você vai repetindo claramente, nitidamente, como você vai se sentindo. Fale do tempo passado como se fosse já o futuro, a realidade, já acontecendo. Você vai respirando calmamente, vai pintando a tela da sua visão interior. Como você quer reagir, como você quer ser no futuro.
E você tem que saber o que você quer realizar concretamente. Para você começar as suas curas, que você quer mudar na sua vida? O que você quer de concreto modificar? A fim que você possa se estabilizar, você pode mudar o seu comportamento, mudar o seu sentir, buscar emoções positivas. Então você tem que começar a colocar desejos, realizações. Por onde você quer começar? Jogar tudo pro alto, mudar de casa, fazer novos amigos. Então você tem que aprender a sair desse estado depressivo. Quando você acha difícil, quando você acha que não vai ser, você não vai conseguir isso, aí você começa a procura um especialista. Alguns trabalhos, até terapêuticos, ajudam muito nisso. Porque você vai estar em contato com pessoas. Não adianta nascemos sós, crescemos sós e vivemos sós. Mas nós podemos estar junto de pessoas. E aí nós deixamos de ser tristes, carentes e afastamos esse estado depressivo. Não adianta você ficar debaixo de uma coberta, esperando algumas coisas passarem, esperando a tristeza passar. Você pode se permitir isso durante alguns minutos. 15 minutos no máximo, hein? Aí depois você tem que levantar e começar a ter ação. Tem tantas coisas que você pode fazer, tantas coisas que você pode realizar. Olhe para o espelho e comece a gostar da imagem que você vê, de quem é você. E o seu estado depressivo começa a ir embora. Fale frases positivas. Nossa, no YouTube existem vários trabalhos que você pode fazer com você. Meditação. Mas vai buscar as ferramentas para que você possa sair desse estado depressivo. Ok? Eu vou falar a minha agenda cultural e aí vamos abrir para as perguntas. Se vocês quiserem já enviar as perguntas, eu faço vários tipos de atendimentos. Atendimentos às quintas com preços promocionais. Faço, além da análise multidimensional, que é o que eu uso aqui na rádio com o pêndulo, eu também faço direcionamento com os oráculos, com as cartas. Isso particularmente, ok? Faço consultorias de Feng Shui na planta baixa ou no local. Tenho curso de Reiki, faço curso de Reiki. Basta você mandar um e-mail pedindo todas as informações. Outra atividade é dia 21 de junho, o terceiro sábado do mês, a bênção dos animais. É aquela atividade onde você leva seu animal, você cuida do seu animal. Porque a gente tem tantos problemas que eles passam pra gente. Eles retiram toda aquela negatividade, tudo aquilo, eles acabam pegando para eles. Então, cuide do seu animal. É a bênção dos animais, é todo o terceiro sábado do mês. Agora em junho vai ser terceiro sábado do mês, às 15 horas, lá em Santa Amaro, na Barão de Cotegipe 78. Ok? E mais uma atividade, dia 29 de junho, estarei no Sesc Pompeia, fazendo meditação com música ao vivo. Vai ser um domingo, das 9h30 às 10h30. E quem vai me acompanhar nessa meditação são dois músicos, ótimos músicos, grandes músicos, o sanfoneiro Márcio Dedéu e o percussionista André Belisário.
vale a pena você ir participar. Ok? Eu vou deixar os meus contatos para vocês, porque se você entrar no link da rádio, você vai ver também lá os meus contatos de Facebook, e-mails, o meu celular. É 011 97186 9710. O e-mail é eventosprofissionais2010@gmail.com. O blog A Alquimia da Alma Store blogspot.com.br e scaringeblogspot.com.br. Eu faço vários atendimentos com pêndulos, através de Skype, com oráculos. E é sempre interessante você fazer todas as perguntas sempre diretas. Temos já perguntas. Como você se encontra? Em que estado você se encontra? Você se encontra no estado depressivo? E muitas pessoas à sua volta, você percebe que existem essas pessoas à sua volta nesse estado? E o que você faz para você quando você encontra essas pessoas? Você tenta ajudar? Qual é a tua atitude em relação a elas? É aquela que eu acabei citando? Passar a mão na cabeça das pessoas? E às vezes também esse estado depressivo pode ser problemas espirituais. Então quando você sente isso, você acaba até encaminhando para algum lugar. Que legal, vamos responder as perguntas. O Rafael de São Paulo, ele fala assim: me separei recentemente de um relacionamento de 6 anos. Estou sofrendo demais. Será que tem uma volta ainda? Olha, Rafael, o meu pêndulo ele fala assim que por enquanto não. Por quê? Porque está no momento de você cuidar de você. E aprender a não entrar, por causa desse sofrimento, não entrar na depressão. Então começa a fazer as coisas que você gosta. É o momento de você pensar em você e aprender a viver, a olhar para dentro. Para ver assim, quem é o Rafael? Ou quem foi o Rafael neste relacionamento? E porque com certeza a gente não é perfeito, então você pode melhorar em algumas coisas. Então assim, não pare a sua vida por causa deste relacionamento, deste término, ok? Então é assim, vai buscar quem é o Rafael. Paula do Rio de Janeiro. Estou desempregada já há 2 anos, só me chamam para entrevistas e nada além disso. O que pode estar acontecendo? Bom, Paula, existe um padrão que às vezes, quando a gente faz muitas entrevistas e nada acontece, a gente começa a entrar num estado depressivo de que ninguém vai me dar um emprego. Então, quando a gente vai para alguma entrevista, já vai com aquele pensamento, com aquela energia de que eu não vou conseguir. Então, começa a desestressar. Começa a não colocar tanta importância quando você vai fazer as entrevistas. Presta atenção que quando você quer realizar alguma coisa, você realiza quando você desestressa, você se desliga daquela situação. É o que você tem que fazer. Vai na entrevista, faça a sua parte. O que está acontecendo é que você está com um padrão de que ninguém vai me contratar mesmo, e isso é a nível inconsciente. Ok? Então comece a mandar currículo para emprego, para locais que realmente você quer trabalhar, que você quer ter alguma possibilidade. Ok? Marcília de Brasília. Não consigo encontrar um companheiro. Sempre acabo iludida. O que posso fazer? Mude a maneira de você pensar que o outro vai completar você, vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Não. Você vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. O companheiro vem quando você estiver bem. E coloque os pés no chão. Não se iluda com as pessoas. Porque você acaba fantasiando algumas situações e é exatamente isso que acontece. Aí você cai dessas ilusões.
Então você começa a olhar para dentro e começa a ficar com você, viver bem com você. Para esse companheiro chegar, ele vai chegar. Até o final do ano ele está aí, mas se você cuidar de você. Jussara de São Paulo. O que podemos fazer para um casamento não entrar na rotina e perder o sentimento? Motivação. Se você faz sempre a mesma coisa, se você faz sempre da mesma maneira, seja uma nova pessoa a cada dia. Ah, mas o outro não vai te conhecer? E quem disse que a gente conhece o outro plenamente? Você pode ter relacionamentos de 20, 30 anos e nem sempre você conhece a pessoa. Ok? E então assim, motivação, conhecer, modificar as coisas que a gente faz é a maneira de você não perder o sentimento. Porque primeiro, a gente perde o sentimento porque assim, a gente se ilude com o outro, acha que o outro é de um certo jeito, de uma determinada maneira, e na realidade não é, é uma outra coisa. É de uma outra maneira. Então, comece a focar em você. E naquilo que você quer para a sua vida. Ok? Guilherme da Bahia. Vou ter sucesso em um negócio próprio que abri recentemente? Ah, o Pêndulo está falando que você vai ter sim sucesso. É uma loja de artigos religiosos. Embora na Bahia deve existir muitas lojas, né, Guilherme? Mas aqui está falando que você pode colocar um diferencial. Ok? Produtos diferenciados. Separar na loja, segundo Feng Shui, por setores, reorganizar. E também organizar através de cores. O que chama a atenção das pessoas, um degradê. Então você vai lá e coloque os temas na sua loja. Ok? Aqui está falando que até o final do ano você vai ter um certo retorno dessa sua loja. Então, mãos à obra, né? Arregace as mangas e faça a sua parte. Ok? Cláudio, Paraná. O que você pode aconselhar para nós antes de irmos fazer uma entrevista? Bom, uma coisa que eu posso te falar é assim. Coloque roupas sóbrias. Algumas correntes, até da neurolinguística, eles falam que se você colocar uma roupa marrom, mostra que você tem uma certa seriedade. Tá? E só que assim, o marrom tem dois significados. Ele pode transmitir a seriedade, mas também ele pode transmitir arrogância. Então, cuidado, presta atenção, tá? Você pode colocar um tom escuro, marrom ou um cinza. Sim, você pode. Cinza eu não aconselho porque cinza é sempre a indecisão. Mas jogue com as cores, então o terno marrom, a camisa clara ou amarelinha, para ir quebrando um pouco essa falta de humildade da cor marrom. Ok? É uma das coisas que seria interessante. Outra coisa interessante que você pode fazer, quem conhece neurolinguística sabe, a gente entra na energia do outro quando eu começo a fazer bem delicadamente tudo que o outro faz. Não é? Se o outro bocejar, você vai bocejar logo em sequência. Não. Movimento de mãos, posição de corpos, você sentado na cadeira. Então, o entrevistador acaba entrando na energia, você entrando na energia dele e ele na sua, e acaba fluindo melhor a entrevista, sem medos, ok? Janaína, ela de São Paulo pergunta: irei encontrar um companheiro logo? Então, Janaína, o pêndulo está falando
que você vai demorar um pouco para encontrar esse companheiro. Por quê? Como está você com você? Como você se trata? Porque é muito importante você se tratar bem para você poder atrair uma coisa boa na sua vida. Então não adianta só você querer um companheiro logo. Se vier uma porcaria. Presta atenção, tá? Vamos ver, até o final do ano? Sim, até o final do ano você vai conhecer alguém, sim, ok? A depressão pode ter também origem espiritual? Eu falo que sim, porque você pode ter obsessores em volta de você. Porque o padrão de pensamento, quando você começa um padrão de pensamento pequeno, negativo, o que acontece? Semelhante atrai semelhante. E acabam os espíritos que estão nessa vibração ficando próximo a você. Então tem algumas vezes, sim, muitos casos, que a depressão tem que ser tratada também do lado espiritual. Para quê? Para afastar esses irmãozinhos que estão nessa vibração e poder encaminhá-los, se eles quiserem, né? Encaminhá-los para a luz. E não importa qual seja a religião, existem todas. Só que cada um dá um nome. Aquelas pessoas que só falam coisa negativa, né? Que falam muito palavrão. Às vezes as pessoas falam, mas falar palavrão, o que tem a ver? Tem a ver, porque você acaba atraindo seres, né? E pessoas também, que não estão numa boa vibração. Então presta atenção às palavras que você faz, às palavras que você fala, porque é vibração. Fátima Oliveira, essa pergunta que nós respondemos foi da Fátima, que está conosco desde o primeiro programa. Desde o primeiro. Agradeço a sua audiência, viu, Fátima? E continue mandando perguntas, porque assim, a gente aprende, a vida é um eterno aprendizado. A vida é uma escola. Só que tem pessoas que não fazem da vida uma escola. Elas às vezes nós somos professores e às vezes nós somos alunos. Então, assim, em que momento nós estamos nessa posição? De alunos e de professores. Quando nós somos professores, nós temos que ter a humildade também de sermos alunos. Porque nós não sabemos tudo. Eu não sei tudo. Muitas coisas eu vou pesquisar. Para fazer o programa para vocês, eu pesquiso, e não só na internet, eu pesquiso assim, vou relembrando as consultas que eu já fiz, alguns casos e o que aconteceu depois, para poder falar para vocês com o quê? Com consciência, baseado em dados, em fatos. César de São Paulo, como se pode prevenir contra a depressão? Primeiro, César, se você não trabalha numa coisa que você gosta, começa daí. Você começa já a ficar com pensamentos ruins. Ok? Então assim, primeiro, trabalhar numa coisa que você goste, que você ame, você já começa a mudar o teu astral. E aí, você atrai o que você vibra. Ok? Começar a se conhecer mais. Não se sentir só. Tem amigos? Vai fazer alguma atividade? Vai passear? Vai se divertir? Faça realmente coisas que você goste, que tragam um outro sentido para a sua vida. Nunca se deixe de lado. Porque as pessoas podem gostar de você, mas quem tem que gostar mais de você e saber lidar com você é você mesmo. Sim, uma das maneiras que você pode prevenir você pode tomar florais. Na homeopatia também tem algumas coisas que você pode utilizar. Vitaminas, sais minerais. Vai em alguém que faça mesa radiônica, porque ela vai tirar alguns padrões. A mesa radiônica trabalha várias coisas, vários setores da nossa vida. E uma delas é identificar alguns padrões e ajudar a tirar esses padrões.
Vai fazer um Tai Chi Chuan para você entrar numa outra vibração, numa outra energia. João de Minas Gerais. O que podemos fazer para ajudar alguém que está com depressão? Primeiro, João, a gente não pode ajudar ninguém, só se a pessoa pedir ajuda. Se essa pessoa pedir ajuda, aí sim, a gente pode tentar ajudar ela a achar os motivos que a deixam depressiva. E também ajudar um profissional que seja legal para ela ir lá e começar um tratamento. Porque primeiro a pessoa tem que querer o tratamento. Ok? Então mudar o padrão. Então não adianta você querer ajudar as pessoas que não te pediram ajuda. Adianta você virar e querer ajudar todo mundo? Não ajude se não te pediram ajuda. Fátima Oliveira. Silvia, meu marido fez uma entrevista hoje. Ele será contratado por essa empresa? Então o pêndulo está falando que sim. Pode demorar um pouco o resultado, tá? Mas é assim. Só porque eu estou falando, o pêndulo está falando que sim, ele tem que parar de fazer, parar de mandar currículo, parar de fazer as outras entrevistas? Não. Ele tem que continuar. Ele não pode ficar de braços cruzados e falar, bom, a Silvia falou que eu vou ser contratado, então eu vou esperar. Aí você para a sua vida, você para o resultado. As previsões, quando a gente fala, depende muito do que a pessoa que perguntou, qual vai ser a atitude dela, o que ela vai fazer. Então, vários outros atendimentos que eu tenho feito por telefone, as pessoas ficam falando assim, nossa, eu quero, principalmente as mulheres, eu quero eu estava num relacionamento. Será que vai dar certo esse relacionamento? A pessoa vai voltar ou só ficou uma vez e será que ela vai voltar? Aí eu comecei a perceber que as pessoas estão muito carentes e não querem ficar sozinhas. Então elas têm que aprender a ficar com elas, a conhecer quem elas são. Para quê? Para ela poder viver. E quando o relacionamento chegar, ela saber o que ela quer fazer no relacionamento. O que ela quer do outro. Se é que o outro pode dar alguma coisa para ela. Então depende de que energia a pessoa está vibrando. Porque ele dá a resposta, que nem ela perguntou, se ele será contratado. É um futuro, não é? Só que a pessoa não pode ficar de braços cruzados. Ela tem que continuar tendo ação. Quando as pessoas falam assim, o relacionamento, será que a pessoa volta? Então você tem que analisar e pesar se vale a pena. Se voltar da mesma maneira, vai valer a pena? É isso que você quer? E às vezes precisa ser dado um tempo para realmente a pessoa crescer. As pessoas precisam crescer. E às vezes quando não dá para crescer a dois, você tem que crescer sozinho. Então você não pode parar a sua vida esperando o outro voltar. Porque muitas vezes a resposta é justamente essa. Olha, nesse momento não. Mas então quer dizer que a pessoa vai voltar? Bom, se você ficar parada no tempo e no espaço, lógico que não. Por quê? Porque você não tem o crescimento e o outro não tem, o outro está fazendo a parte dele, então como é que fica isso? Certo? Então assim, temos que repensar, né, a nível de relacionamentos, o que a gente quer fazer. Primeiro relacionamento que a gente tem que cuidar é com a gente mesmo. E como anda o seu relacionamento com você mesmo? Você se namora? Para com isso! Você fica brigando com você fica se cobrando e adianta? Faz as mudanças que você tem que fazer. Elas não são dolorosas, não são difíceis. É que a gente tem medo de mudança. Porque mudança o que é? O desconhecido, né? E a gente tem medo do desconhecido. Mas a gente esquece que se a gente continuar nas mesmas respostas, isso quer dizer que a gente não aprendeu a lição. Então a gente tem que começar a se aventurar. É que nem a carta do louco. Quando sai a carta do louco, é assim, é jogar tudo pro alto, experimentar coisas novas
mudar as atitudes, é viajar. É fazer com os pés no chão, mas viajando. Por quê? Porque você muda as direções. Eu jogo tarô, jogo baralho cigano, qualquer baralho que me der na mão. Eu jogo pedras. Não é que eu atiro a pedra nos outros, não, tá? Eu leio pedras também. E é muito interessante a leitura de pedras também. É porque eu descobri que em uma vida passada, eu fui alguém que lia nas folhas das plantas. E eu achei muito interessante isso. Então, assim, eu tenho facilidade, pode ser o tarô, eu nunca ter pego o tarô, mas as cartas em geral, mas eu consigo ler. Eu ganhei uma carta, um baralho, de um amigo, que ele estava morando lá na África. E ele me trouxe um baralho muito legal, baralho comum, e no centro do baralho existem gravuras. A hora que eu peguei o baralho, eu falei, nossa, comecei a ler, interpretar situações com esse baralho. Porque quando adolescente, eu já sabia, eu lia um baralho comum. E aí ele me dando esse tipo de baralho, foi muito interessante, que eu falei, nossa, um baralho comum com figuras ativou ainda mais a intuição. Foi muito interessante. Nos locais onde eu faço os atendimentos, faço por Skype, faço por telefone. As pessoas perguntam, mas por telefone é a mesma coisa? Sim, é energia. Pelo telefone existe energia, forma uma tela mental, que você se conecta. E é muito interessante, quando eu desligo do telefone ou do Skype, eu fico olhando em volta e eu falo assim, gente, cadê a luz que estava aqui? Porque é montada uma cúpula de proteção em volta. A luz é ampliada. Para quê? Justamente para captar a energia do ser que está sendo consultado. Então é muito interessante. Skype também, a mesma coisa. Então assim, as pessoas não melhoram se elas não quiserem, né? Porque meios existem muitos para elas buscarem as respostas delas. Eu falo, eu não vou resolver a vida da pessoa. Eu vou orientar. Porque ninguém que lê vai resolver a vida do outro. É a mesma coisa, né? Você sempre participou do trabalho da Umbanda. As pessoas vão em busca de ajuda, mas se elas não fizerem a parte delas, resolve, sabe? Então, se elas não... A entidade fala para a pessoa falar uma determinada coisa. Ter uma atitude. E a pessoa não faz. Eles fazem a limpeza, dão as orientações e a pessoa não faz. Acaba resolvendo? Às vezes acaba piorando. As pessoas acham que o outro tem que fazer as coisas por eles. O pêndulo acabou de responder. Respondeu que sim. E aí eu completo. Mas você tem que ter a ação para isso. Abrir uma série de portas e fazer outras coisas, sair do estado, vamos dizer assim, de acomodação e ir em busca de algumas outras coisas. É patrocínio, novos apresentadores, novas maneiras de divulgar. Então, assim, vai depender de quem? De mim? Do que o pêndulo respondeu? Exato, das suas atitudes. É isso que as pessoas elas têm que entender. Mas a maioria, o que acaba fazendo? Acha que tem que colocar na mão do outro. É a mesma coisa. Eu vou ser feliz, eu vou ter alguém. Você está colocando a sua felicidade na mão do outro. Então você tem que falar assim, eu sou feliz. Porque se eu não for feliz, o que eu vou atrair? Uma pessoa depressiva, uma pessoa que não gosta de si. Então para de brigar com você mesmo, viu? Ainda dá para responder acho que umas 2 ou 3 perguntinhas. Assim por nome não lembro não. É que é tanta gente que tem pessoas que falam assim, e você lembra do meu caso? Eu olho e falo assim, olha, eu só vou lembrar se você não fez alguma coisa do que foi falado para você fazer, porque é tua vida.
Aí a pessoa já fica assim. Eu falei, se eu for lembrar, imagina, já passou não sei quantas pessoas pelos meus atendimentos. Todos eles. Então assim, eu não teria vida própria. Nossos mentores, eles sabem o que fazem. Tá? Vou lembrar para vocês os meus contatos novamente, né? Celular 011 971869710. O e-mail é eventosprofissionais2010@gmail.com. O blog é alquimiadaalmastore.blogspot.com.br. Scaringe.blogspot.com.br. Eu estou no Facebook como Silvia Caringe. Você pode convidar como amigo e você escreve lá, olha, estou te convidando, eu te ouvi na rádio. Porque assim, eu tenho muitos pedidos e não são todos que a gente acaba aceitando, né? Então as pessoas que eu não aceitei, me desculpem, mas assim, porque às vezes não veio da onde foi uma indicação, alguma coisa pra gente saber. Mas gente, vocês podem se manifestar. Vocês querem ouvir os programas que já foram? Você acesse o canal aqui do YouTube e você vai ver lá não só os meus programas, mas dos outros programadores também. Oba, tá vendo, gente? Vocês vão poder ver o que foi falado, as aulinhas de Feng Shui. E por falar nisso, a semana que vem, vamos fazer mais uma aulinha, mais um esclarecimento. Vamos ver, a área que eu vou falar a semana que vem vai ser a área do trabalho, que é um dos guás do polígono de 8 lados do Baguá, tá? Então vou falar assim, o que você pode ativar nessa área, as características dessa área do trabalho, ok? Então fique ligados, e você vai poder fazer perguntas. Fique ligado no nosso programa, a semana que vem, ao vivo. Lembrem-se também que quem quiser divulgar o seu produto, é só entrar em contato comigo, que a gente faz os anúncios de 15, 30 segundos, dependendo do que a pessoa for querer. E, gente, quem quiser falar na rádio e tem medo, aventure-se. Você pode ser um terapeuta ou qualquer outra atividade que você tiver. Você pode passar esclarecimentos do conhecimento que você tem. Você pode ser aquele investidor, né? Aqueles que ajudam a gente a lidar com o nosso dinheiro. Então você pode, o programa que você fizer sempre vai ser um ensinamento, uma coisa bem-vinda. Porque sempre tem pessoas que querem aprender. Porque como é autoconhecimento, então o direcionamento com as cartas entram mais de um lado de autoconhecimento. Ok? Eu agradeço a participação de todas as pessoas que mandaram as perguntas. Espero que vocês resolvam, sigam os conselhos ou não, mas façam aquilo que seu coração disser, ok? E espero vocês a semana que vem. Muito boa noite. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringe.